Por isso quero falar hoje da libertação dos demônios, principalmente do marido da noite. Enquanto o valente está armado, tem em segurança tudo o que ele tem, mas sobrevindo tem que vir alguém maior que o valente. E Jesus falava do valente no singular, mas existem vários valentes. Porque ele acabou de expulsar um demônio e os inimigos disseram, pelo poder de Satanás, ele expulsou esse demônio. E Jesus disse, porventura Satanás pode expulsar Satanás? E esses falsos profetas usam esse termo. E quem que te disse que eles estão a expulsar Satanás? Aquilo é conversa para o boi dormir. É espetáculo. Não há libertação nisso. Demônio não pode expulsar demônio. Mas para manter vocês na escravidão, vocês vão ver igreja lotada de demônio, manifestada de demônio. São demônios? São. Eu não nego isso. Aqueles que manifestam, não é como esse ignorante disse, ai, está com fome, não sei o que, e depois fica fixe. Não, tem possessão maligna. Mas como o indivíduo que está lá é servo deles, eles manifestam para exaltarem o reino deles. Para as pessoas ainda virem para a cadeia. Não, vai lá, demônios manifestam, mas são expulsos. Satanás não pode expulsar Satanás. E eles fingem, em nome de Jesus, usam o nome de Jesus, mas alguém disse, mas como eles usam o nome de Jesus? Então você não ouviu na Bíblia o que Jesus falou? Que eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome. E ele disse, nunca vos conheci, mas usaram o nome. Não eram conhecidos, mas usaram o nome de Jesus. Nos enganaram durante muito tempo. Ai, os bruxos não podem nem citar o nome de Jesus. Esquece isso aí. Esquece isso. Eles se falaram o nome de Jesus, o pacto é quebrado. Mentira. Agora, é verdade que há pessoas que fazem pacto, o diabo Satanás lhe prove. Nunca fala esse nome. Isso é outra coisa. Geralmente esses são lá do secular. Esses que vêm para pregar o evangelho, eles têm a liberdade de falar porque eles são lobos. Lobos com a capa de ovelha. Então tem que falar o nome de Jesus, tem que falar como Jesus falava, tem que se comportar como Jesus aqui por fora, mas por dentro são lobos devoradores, tem que ser humilde, tem que falar aleluia, tem que falar o céu é bom. Mas ele sabe quem é o Senhor dele. Agora, ouviste? Você, quando falei do Eliseu, você defendeu, me mandasse mensagem. Adúltero, fornicador, mentiroso das trevas. E eles disseram, pelo poder de Satanás, Jesus disse, Satanás não pode expulsar Satanás. Mas se eu expulsei esse demônio pelo dedo de Deus, então pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, então é chegado até vós o reino dos céus. Em outras palavras, podem negar isso, mas o reino chegou, porque só o reino expulsa demônio. Só no reino onde os demônios são expulsos. Fora do reino é conversa. E mesmo no reino, vamos ver, homens que estavam no reino, os apóstolos, Jesus estava no monte, e um homem, aleluia, em aflição, chegou até os discípulos e disse, me ajudem, meu filho é endemoniado, o lunático, você conhece a história. E os apóstolos oraram, nada. E veio Jesus, o homem foi se queixar a Jesus, teus discípulos não me ajudaram, é como? Lhe trouxe o meu filho. E Jesus pegou no menino e expulsou o demônio. Em nome, se for nós que falamos em nome de Jesus, ele não falava em nome de Jesus, ele mesmo é Jesus. Ele só ordenava, sai dele, demônio. Pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. E ele expulsou aquele demônio. E os discípulos em casa foram, como é que nós não conseguimos expulsá-lo? E assim Jesus disse, por causa de vossa pouca fé. Ouviu? E ele especifica que essa pouca fé é o resultado da falta disto. Essa casta de demônio não sai com coisa alguma, senão pela oração e jejum. Ouviu? Pouca fé, porque não oravam e não jejuavam. Você pode mostrar no exterior que tens muita fé. E diante dos demônios, e eles te resistirem. Agora, esse século, sabe o que Deus me revelou? A possessão desse século é terrível. É semelhante à do lunático. Mas por que agora a possessão é semelhante do lunático, ontem não? Porque o diabo, sabendo que o tempo está no fim, por isso, veio infernar as pessoas. Por que Satanás trouxe possessão tão grande nas pessoas? Para que se for lá um homem de Deus, que não tem aquela unção, vai lutar, até vai se frustrar, né? E muitos vão dizer, mas não pode, eu usei o nome.
aqueles que andaram com Jesus também usaram o nome. E vê que eles já haviam expulsado demônios. E o Senhor lhes mandou, vão, expulsem demônios, curem os enfermos. E eles foram. Não somente os 12, até também os 70. E eles foram. Esses não estavam na primeira linha. Tinha a primeira linha, tinha a segunda. E depois tinham outros discípulos, depois o povo. Olha as linhas. Como Jesus dividiu. 12, 70 discípulos, outros discípulos, a multidão dos discípulos, depois o povo. Aqueles que estavam na linha intermédia foram, expulsaram o demônio, até vieram alegres. E disseram, em teu nome os demônios se nos sujeitam. Agora veja, os 12 agora não conseguem expulsar o demônio do lunático. E essa geração está nessa condição, porquanto sabendo que o fim está à vista, então Satanás infernou as pessoas. Existe possessão maligna. Os demônios atuam dentro e fora da pessoa. Já vos falei outro dia, quando eles estão dentro, chama-se possessão maligna. Significa possuir uma pessoa. Quando estão fora, não é possessão, é opressão. Mas quer fora como dentro, infernam as pessoas. E eles, quando eles entram como soldados para defenderem aquele território. Valentes. Tem um chefe. Se são 7, tem um que é o chefe de todos eles. É o valente, o maior. E ele, com cabeça grande, está lá para controlar aquele território. Por isso, a pessoa não consegue se converter. Por isso, a pessoa depende. Falei também que existem vários demônios. Eu falei outro dia que iria explicar um dia. E esse dia chegou. Existem vários demônios. Cada demônio tem a sua função na vida da pessoa. Cada demônio tem o seu nome. E o nome tem a ver com a missão que ele vai desempenhar. Assim como na terra. No reino de Deus também existem ministérios. Os anjos também idem. Cada anjo está no seu ofício. Tem os serafins. A missão deles é controlar o altar de Deus para receber a adoração da igreja. Tem os querubins que estão lá. Glória a Deus adorando noite e dia. E também são o carro de Deus. Tem os 24 anciãos. A missão dele é representar a igreja às 24 horas da terra. Glória a Jesus. Tem os anjos, aleluia, que vêm. São os chamados ministradores que ministram a terra, a igreja, os herdeiros da salvação. Tem os arcanjos, que é o ministério somente, ou então o grupo dos guerreiros, viu? E eles também são assim. Mas eu estou a te falar que esses espíritos todos possessivos não são anjos caídos, não. Já falei outro dia, vou voltar a falar. Os anjos caídos não possuem pessoas. Porque senão eles magoam a pessoa. Uma potestade não pode possuir um homem. Senão o homem vai derreter. Ouvis? E esse corpo de Deus, por isso Deus, para habitar no homem, ele se diminui. Porque qual o homem que poderá suportar Deus? Se diminui de tal maneira e ele consegue, o homem até sente-se bem. Não é como uma possessão maligna, o homem sente peso, cansa, não. Com Deus, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ouvis? Agora, as pessoas por falta de Deus, as suas casas, que seriam casa de Deus, foram tomadas pelos demônios, pelos espíritos enganadores, pelos espíritos imundos e possuem. Por isso você vê, existem demônios como aquele homem, o gadareno, uma legião, milhares deles não são homem. Quando os demônios são demais no homem, o homem perde o senso, a razão, os chamados malucos, possui a mente e assim acabou, fica uma mente capa, sem raciocínio, mas ainda continua como possessor, casa deles, para realizarem as suas ações. Quando os demônios possuem, tiram a razão da pessoa, já não estão lá para infernar mais aquele, porque aquela pessoa é como que já morreu, porque ele está vazio, a alma dele está lá, na região da sombra da morte. Por isso os malucos têm que ser libertos da região da sombra da morte. Essa libertação dos malucos aí do Tibi Joshua, acho que foram libertos. Agora o que é que o diabo faz? Para os seus servos existem acordos de cavalheiro, eles querem promover o seu reino, e daqui a pouco o maluco ficou consciente. Mas você vai controlar, nunca se converte, perdeu, ou então voltou a ter raciocínio, mas não consegue dormir, continua com a vida destruída, vida amarrada, mas as pessoas vão celebrar, era maluco, não, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sou filho de Deus, aleluia, os seus servos, em nome dele, com uma unção suficiente, depende da carga, há cargas diferentes, há legiões, há castas. E esses anjos caídos que são principados e potestades, chamados príncipes das trevas, eles não possuem homem, eles estão nas regiões celestiais. Esses aqui, os espíritos imundos, são os seus soldados. E eles lhes dão cobertura. Vou vos contar o que me aconteceu um certo dia.
Para você ver que Deus me fez passar certas coisas para ensinar o povo. E eu estava fazendo uma caminhada à madrugada e eu vi um maluco, aqueles malucos, como eu, meu cabelo até esse é normal, o cabelo já está aqui, já há muito tempo, maluco, perdeu a razão, come no lixo, não é aquele que ainda volta em casa, que reconhece, esse é meu tio, não quer saber de nada, vive na rua até morrer. Quando os demônios já não quiserem usar aquele corpo, destroem aquele corpo e pronto, e procuram outro corpo, mas um maluco será levantado. Você pensa que quando eles destruírem um corpo, eles vão para o inferno? Não. Preparam já um que vão enganar para ir fazer pacto para quê? Para ter dinheiro. É mesmo esse aqui. Não tem dinheiro e matam aquele e vão possuir aquele. Tipo colmeia de abelhas. Assim são as legiões. Já imaginou uma colmeia entrar dentro da pessoa? Dentro. Jesus falou, a vida do homem já não será a mesma. Pior do que o primeiro estado. Se só 8 infernam a vida da pessoa. 1 foi expulso, voltou e convida mais 7, como Jesus disse. 8, a vida do homem já não será a mesma. Agora imaginem milhares. É incrível. É incrível como os demônios vieram maltratar o ser humano por causa do pecado. Essa possessão é por causa de abrir as portas a Satanás. Agora veja, eu estava a fazer caminhada e veio um maluco à minha frente. Quando ele me viu, fugiu, porque eles sabem, me conhecem já desde há muito tempo, desde bebê que eles me conhecem. Aleluia, desde bebê que já me conhecem. Aí depois ele, ele me fugiu, passou no outro lado da estrada. E eu também brincava, na altura quando eu era menino, agora não. Agora já sou mais velho, na fé. Antigamente brincava com ele, queria exercitar a minha fé. Ele falou, me fugiu, agora eu vou atrás dele. Ele saltou, eu também saltei. E ele lhe apertei num beco onde já não poderia fugir, me enfrentou. Acendeu os olhos, como quem diz, o que é que você quer? E eu lhe acendi os olhos, eu falei, em nome de Jesus, legião demoníaca, sai! Automaticamente o general daquela legião reagiu, que é uma potestade. Porque estão lá, mas a controlarem. Eles são os valentes. Para além do valente que está aí, tem o chefe. É incrível. Por isso, a libertação para muitos tem sido difícil, quase impossível. Por uma igreja fria, como se fosse o saldo insuficiente, faz na minha terra, faz uma chamada e você vai ver. Teu saldo não é suficiente para condutar esta chamada. Tem gotas do azeite e pensam que podem tudo. São preguiçosos, não buscaram a unção, não é em vão que Jesus falou, não partam, fiquem em Jerusalém. Quando vocês estavam comigo, então, através de mim, vocês podem, agora sem mim, vocês terão que receber essa carga para que vocês possam ir e fazer a obra. Quando eu falei isso, veio um relâmpago do céu, um relâmpago. Só não me destruiu porque eu já tinha o selo de Deus e não somente o meu chamado, a minha vocação, aquilo que eu vim para fazer. Muitos estão preocupados comigo, estão me mandando mensagem. Você apareceu, temos medo que você vai se corromper, temos medo que eu falei. O meu ministério é do céu. E o ministério do céu não se corrompe. Estou já a vos avisar, podem acreditar. O meu ministério é do céu. O ministério dos homens da terra é que se corrompe. O que vem do céu, o ministério do celestial, não se corrompe. Porque Deus em ação. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estou a falar, fiquem descansados. Deus nunca perdeu batalha. E foi assim, um relâmpago me atacou. Piá! E eu baixei assim. E eu vi o maluco passou a zombar, em altas gargalhadas. Em outras palavras, brinca. E eu não entendi, não, calma aí, mas a possessão está aqui, como é que o que me atacou está no céu? E foi assim que Deus me falou, não, cada legião tem um príncipe lá a controlar, e esse príncipe é que te atacou. Por ele me falou assim, por isso Jesus falou para nós avaliarmos os custos. Você não avaliou os custos, e fosse atacar alguém, uma legião controlada por um demônio que você ainda não venceu, por isso ele te flagelou. E eu entendi naquele dia, que não é brincadeira, não. E muitos vão diante do maluco, põe a mão, queima, pode ficar maluco. Eu já vi um rapaz que foi fazer um ataque a um soba. Estendeu a mão, soba aqui, são as autoridades tradicionais. Grande feiticeiro, macumbeiro. E o rapaz ficou maluco. Não fica com medo dos demônios, não. Mas tem que avaliar os custos. Você tem que buscar para você. E esse que você está a ver não estão expulsando demônio, não. Aqueles demônios que você está vendo na Universal é conversa. Não estão a ser expulsos, não.
Aqueles demônios que manifestam no tribo de Joshua não estão expulsos porque ele não pode expulsar demônios. Os demônios é riqueza para eles. Eles sobrevivem dos demônios. Os demônios cristãos trazem riqueza ou dinheiro. Os mesmos demônios que eles estão a fingir expulsar são esses que estão a maltratar o povo que está a usar ele. São os demônios que estão a lhes dar informação, a vida dele é assim, saiu da casa número X. E o mundo vai gritar, para não falar uns que nem tem isso, tem que inventar. Aquele rapaz de Portugal me disse assim, olha o que o papão Alfa faz. Combina a pessoa e depois ele começa a profetizar. Tem alguém que entre vós assim, e ele grita, sou eu. E o povo vibra, o povo africano, vibra. Profetiza, papá. Afinal, vieram junto do gabinete e ele falou, eu vou falar isso e você diz que é você. Não nego o espírito da adivinhação, ele existe. Não pense que todos aqui estão a simular profecia. Uns estão a adivinhar mesmo, como o Tibi Joshua. Não nego isso. Agora veja, presta bem atenção. Existe possessão maligna, existe. A opressão existe. Não podemos negar isso. E se os demônios possuem os homens, nós temos que libertar. E a libertação vai acontecer naturalmente. Achas? Como pode um prisioneiro se libertar ele próprio? Me fala ainda. Ou você pensa, e como eles enganaram as pessoas e disseram, esta casta de demônio não sai com coisa alguma. Jesus não mandou o gadareno para ir jejuar e orar. Ou então o lunático. Essa resposta Jesus não deu ao pai do lunático. Ao pai do lunático somente exigiu, creia. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Mas aos discípulos que foram tentar e não conseguiram, lhes falou com mais profundidade. Sabe o quê? A vossa fé é pouca, por causa de falta de jejum e oração. Porque essa casta só sai com oração e jejum. Não é para mandar jejuar o homem que está endemoniado, prisioneiro. Claro, não estou a dizer que os crentes, aqueles que já têm luz, já creem em Jesus, têm que continuar a jejuar. Ok, eu aceito isso. Mas um possesso tem que vir alguém. Por isso está a dizer que o valente, quando arma-se naquela casa, só tem que vir alguém mais que valente. Se ele é um prisioneiro, como é que vai ser mais que valente? Tem que vir um. O que significa um mais que ele? Que tem maior unção, maior autoridade. E quando é que você alcança essa autoridade? Com joelho no chão, em jejuns permanentes, de madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, é uma terra seca e cansada. Não importa se você é ministro ou não é ministro, porque o dom, ou então, glória a Deus, o ministério da libertação foi dado a todo mundo. Ele disse que é um sinal que seguiria assim como a cura. E esse sinal seguirão aqueles que crerem. Meu nome expulsarão demônios. Não são os pastores ou os bispos, é meu nome, aquele que crer. Mas você tem que ter essa unção. E a unção se recebe como? Buscando a unção. Aleluia. Glória a Jesus. Ouviste? Tem que buscar. Tem que suar a camisola, como diz o brasileiro. No lugar secreto. Oh, aleluia, depois você receber esse dinamite e ordenar e os demônios largarem as suas vítimas, os demônios fugirem à tua voz, você falar e eles fugirem. Veja quando Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo. Onde está esse poder? Se formos na letra e dizer, está escrito, frustração. Por frustração. E alguém diz, mas calma aí, mas a palavra é verdade. Sim, eu disse que não se pode interpretar a palavra de Deus por um versículo solto. Agora, como você receber? Ele deu a promessa, vos dou. Como receber? Tem que buscar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, mas os discípulos não buscaram. Vê quando ele saiu, se não buscaram. E ele lhes disse, enquanto, glória a Deus, o esposo está com vocês não precisarão jejuar. Mas quando o esposo se retirar, vocês vão jejuar. E muitos disseram que Jesus proibiu que não precisa jejuar. Não, enquanto o esposo de Jesus está convosco, por isso ele lhes mandava, vão. Somente aquele demônio, porque a casta era maior, mas outros eles beberam com ele, até os 70. Em teu nome, os demônios, mas aquela casta era terrível. Um lunático é maluco, meio maluco. É um problema de mente, lunático. Como diz lá no Brasil, da lua. Eu vi aquele que é da lua, o aluado. Aqui chama-se aluado, na minha terra. Quando sai a lua, fica perturbado. Quando a lua está escura, fica mais ou menos. É um maluco. Mas ainda assim não alcançou a 100% da loucura como o gadareno. Agora imagine se o lunático foi difícil. Jesus falou, essa casta não se expulsa com coisa alguma. Agora imagine
Agora vou te falar uma coisa. Hoje, como já falei, volto a falar, essa casta não está só nos malucos, sim, como enfermidades que são quase impossíveis, o HIV e o câncer e outros males, são castas difíceis, a bruxaria, pessoas que lhe feitiçaram que ele não vai casar, marido da noite, deixa falar do marido da noite, ele é real os maridos da noite, eles vieram para infernar as pessoas, vieram para que as pessoas não sejam felizes, quer mulheres como homens. Já vos falei como é que o marido da noite atua. Ou a mulher da noite. Quando ele entra na vida da pessoa, o que é que ele faz? Faz infeliz aquele homem. Ele pode casar. Ele vai lutar para separar. Ao momento mata. Ele gosta de matar o parceiro. Corta. Para você se afastar dele. Se o parceiro tem Deus, então é guerra. Até vencer. Traz impotência. Esterilidade. A pessoa sonha se envolver com uma mulher ou com um homem. É incrível. E essas pessoas que sonham se envolver com um homem têm problemas por dentro, nos órgãos genitais, é um enfermo. Uns apanham, não sei o que se chama, aquelas bolas, como é? Miomas. Aparecem miomas, aparece câncer, dor na regra menstrual, muita dor infernal, enfermidade terrível, por causa do esperma que ele coloca. Coloca esperma, coloca, porque tem dois tipos de marido da noite. Tem demônio e tem feiticeiro. O demônio, como espírito, não tem líquido. Não te põe líquido, mas o homem põe. Por isso muitos sonharam que viram mesmo os vestígios da possessão, então, do envolvimento sexual. Como pode e viu vestígios, o líquido. Deixa, as crianças estão a ouvir, mas tem que ser mais claro. Viu o líquido, uns dormiram com a roupa, acordam sem a roupa. Quem é que tira? O demônio não precisa isso tirar. São bruxos, feiticeiros que têm grande poder, num nível muito grande, e eles podem trasladar o seu corpo, chama-se, aleluia, viagem astral com o seu corpo. Tem duas viagens, os demônios se movimentam por duas maneiras. Há vezes que vão só com a sua alma, e há vezes os grandes levam seus corpos, e ele, até o corpo transforma-se como um elemento espiritual, como os homens que eu vos falei, que estão na região da sombra da morte, estão nos dois lados físicos, e ele também tem um corpo físico, mas ele entra sem precisar abrir a porta. Você fechou, ele abre, pá, sem chave. Mesmo sem abrir, ele entra, translada o corpo. Isso é uma possessão muito grande, né? Isso é uma possessão muito grande. Mas sempre eles são a imitação. E Deus vai fazer isso nessa dispensação, que homens com seus corpos vão entrar dentro de casa. Assim como Filipe foi trasladado. Viu? Eles fazem isso. Trasladam. Vamos contar a história na minha terra, que o meu rapaz Rufino me contou. O mais velho foi no bairro deles, e estava quase para chover, e ele estava aí num outro bairro. Lhe falaram, não vai, já são 18 horas, a chuva vai cair. Não. E ele partiu. Quando ele partiu, caiu uma grande chuva. No dia seguinte, as pessoas que foram lá, a que hora ele chegou aqui? A mesma hora que ele partiu. Olha, quando eram 18 horas, mais ou menos em 1 minuto, ele já estava aqui. É hora que ele saiu? Sim. Foram lhe perguntar e ele estava a rir. Porque os grandes feiticeiros conseguem trasladar ou então levar o seu corpo. E são esses que vão para violar as mulheres. E ele te dá um sono profundo. E ele vem tirar a roupa e faz sexo contigo. E ele depois, se ele quiser que você saiba que ele esteve aí, te deixa assim mesmo, com o quê? Com os vestígios. Sem roupa. Só quando ele sair que você sente, uns até viram que a pessoa está a sair. E como essa pessoa vai ser feliz? Não é isso que Eliseu está a fazer as pessoas que foram lá no ministério dele? Você que foi no ministério desse falso profeta, você está sonhando com o marido da noite. É o gajo, é ele. Eles são terríveis. O falso profeta é um adúltero. Se ele não te viola, não te consegue assim, diretamente, ele vai à noite te violar. Se ele te gostar e você for resistente, porque eles lançam palavras, e ele vê a resistência, lança a palavra, vê a resistência, ele diz o quê? No espírito eu vou te conseguir. E ele vem. E essas pessoas são doentes. E esses têm que ser libertos. Isso é possessão maligna, principalmente na África. Não é só na África, em todo mundo. Mas principalmente na África. Os avós, os tios, os parentes, pai viola filha. Irmão com irmã, bruxaria terrível. E as pessoas morrem sem experimentar a felicidade. Uns morrem sem filhos. Eles admitem que a mulher se prostitua, mas não admitem que ele seja feliz. Eles são ciumentos. Não somente são homens, também mulheres fazem isso. E o mais horrível, até já tem marido da noite homossexuais. Violam homens nas traseiras. É incrível.
E mais tarde esse homem vai se tornar também que é gay. Ouviste? É esta a realidade. Mas por que que os demônios brincam com o ser humano? Ai, o homem de Golgota já morreu pelo homem. Por que que o demônio não vem para me violar a mim? Vem me violar, o demônio. Por que que eles não podem? Pois está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o Filho de Deus já se manifestou para destruir as obras do diabo. E se o Filho vos libertar, vocês estão livres. As pessoas estão com portas abertas, vivendo no pecado e assim. E não é somente marido à noite, na generalidade. Eu disse que cada demônio tem a função. Se é marido à noite, ele amarra o casamento e viola a pessoa. Se é espírito de prostituição, a pessoa não quer se prostituir, mas ele continua na prostituição. Se é espírito da miséria, não vou falar de nomes, porque cada região tem os seus nomes. Porque os nomes que vieram nos ensinar aqui nos brasileiros não são os nomes que os feiticeiros chamam a esses demônios. Como Pombagira, aqui nos chamam de Pombagira. Tranca-rua em português, lá no Brasil, aqui tem o seu nome. Glória a Jesus. Os bigodes demais até entram na boca. Tem que fazer primeiro assim. E alguém disse que está pensando que é prazer, né? Ai, o Rasta está pregando evangelho. Quem te disse que eu sou Rasta? Quem que te disse isso? Alguém me disse: prega isso, minha família anda escandalizada contigo. Ouviu o Mujinga lá em Portugal? Minha mulher e as amigas dele andam escandalizadas, mas um homem desse, assim com tanto cabelo, parece maluco. Sim, eu sou nazireu. Nazireu é alguém que consagrou sua cabeça para Deus até o tempo determinado. Se chegar o tempo, você vai ver de noite para dia, já cortei. Como cortou? Porque terminou. Mas você não vai sair agora, não. Até a morte. Se Deus quiser, tira. Eu não. Ouviste? Tem que haver libertação. Não podemos negar a existência da libertação, porque os falsos profetas estão a mentir às pessoas na libertação. Existe. Os homens têm que ser libertos. Há uma comissão de Jesus Cristo. Ide, pregai o evangelho, expulsai os demônios. Têm que ser expulsos. Esses religiosos aí frios e dizem: não existe mais demônio, isso é mentira, isso é coisa de mente. Ai, como os calvinistas dizem assim, os adoradores de Calvino: ai, não, isso que é isso? Demônio tem poder no nome de Jesus. Aí aqueles que andaram com Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Quem é você? Que largaram tudo e seguiram Jesus durante os 3 anos. Se viram em apuros. Ficaram frustrados e envergonhados. E o povo, os judeus, lhes zombavam. E eles foram chorar: Senhor, por que nós não conseguimos? A vossa fé é pouca. E vocês estão a negar, se naquele tempo, que o reino de Deus ainda faltava pelo menos 2 horas, ou que é 2 horas para o reino, para o fim dessa dispensação. Faltava 2 horas, foi tão difícil agora que as 2 horas já se cumpriram. Deus só deu mais alguns segundos para o fim. Ai, demônio, que isso? É só você crer em Jesus Cristo. Aí sabe o que é só crer em Jesus Cristo sem ser expulso o demônio, sem ser liberto? É o que? É a mesma coisa dizer: olha, estás doente, não precisa de medicamento, eu vou te fazer um bife bem gostoso e vais ficar curado. Toma o bife e não fica curado. Ele deu a comissão para expulsar demônio. E quem são os que devem expulsar demônio? Tem que receber a unção, a autoridade. Claro, tem demônios, até o nome de Jesus eles fogem. Em nome de Jesus, o nome faz confusão e eles saem. Porque tem níveis, os mais fracos correm. Mas tem uns, e eu te disse que essa geração quase que já não tem fracos. Eles vieram, criaram fortalezas para que as pessoas, e essas pessoas que estão endemoniadas, possessas, estão a ouvir, mas não conseguem se libertar. O querer está dentro deles, mas não conseguem executar o querer. É um esforço titânico, como o apóstolo Paulo que dizia: o que eu não quero fazer é que eu faço, o que eu quero fazer não consigo fazer. Ouviste? Tem que ser liberto. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Ok, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se o homem está possesso com uma carga demoníaca, nem a tal verdade ele vai conhecer. Vai conhecer na letra, para viver não consegue. Porque o escravo faz o que o seu senhor manda. Você pensa que as pessoas querem? Controla, vai lá, tem homossexuais que dizem que não quero ser homossexual e consegue sair. Agora você, com o teu cristianismo moderno, vamos lá, você que é calvinista, e vem um homossexual, você vai lhe falar o quê? Aceita só Jesus. Achas que vai se libertar ao aceitar Jesus?
Vocês se enganam. Tem que ser expulsos os demônios. O povo tem que buscar, os ministros têm que buscar, o povo tem que buscar a Deus para receber o dinamite de Deus para expulsar demônios. Por isso a geração não há conversão, por causa da possessão maligna e da opressão. Glória a Jesus. Você está pensando que o demônio se expulsa com conhecimento teológico e fazer uma formação teológica? O irmão está endemoniado, ele põe na escola. Muito conhecimento, continua possesso. E como eles brincam com o ser humano, quando eles quiserem se esconder e dizer que a pessoa foi liberta, já nem manifesta. Mudam de tática. Mas conversão não haverá. Sofrimento vai continuar, cheio de letra. Os mesmos que estão a pregar o evangelho estão endemoniados, estão possessos. Porque se abrir a porta você recebe demônio. Você sabia disso? O pecado traz possessão maligna. Tem muitos demônios no ar. Para além dos que entraram, ainda existem milhões e milhões de demônios no ar, em busca do inferno no ar. Não estou falando nas regiões celestiais, aqui na nossa atmosfera. Como aqueles demônios que Jesus expulsou, eles falaram, pediram o quê? Nos põe naqueles porcos. E muitos dizem, não podemos comer porco, porque os demônios pediram para ir no porco. Que isso? Você está pensando, então, aquele que é o templo do Espírito Santo, eles estão a habitar lá, está a se escandalizar no porco. Se o homem, que é a casa de Deus, eles vivem, quanto mais no porco? Ou você está pensando que eles querem ver no porco? Quanto tempo ficaram no porco? Eles não habitam nos animais, eles usam os animais. Mas depois abandonam o corpo dos animais. Eles querem viver no corpo do homem. E sabe o que acontece quando eles vivem dentro do corpo do homem? Sentem-se bem. Ah, estão no palácio. Conseguimos. E eles criam fortalezas para que não venha alguém lhes expulsar. Ouviu? E a pessoa fica atolada na escravidão do pecado. Cada demônio que está na vida da pessoa, a função dele ou que está em volta da pessoa, ele exercita o seu ofício. Se é para amarrar a vida financeira, ele é o responsável. O outro, se é prostituição, é o responsável. O outro, se é espírito de enfermidade, é o responsável de colocar sempre doenças na vida daquela pessoa. Por isso você vê as pessoas que estão atoladas nos medicamentos, nos médicos, e eles também vão simulando. Resolve o problema aqui, resolve o problema aí, sempre. Uns até já eles controlam, os que trabalham, ok, está a chegar o fim do mês, vamos comer esse dinheiro junto. Antes do dinheiro sair, já tem doenças. E vão no médico. Ouviste? Cada espírito tem a sua função no corpo da pessoa. E eles vieram não para fazer o bem, pois está escrito que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Assim como o pai deles, assim eles também. Eles foram criados com esse ofício para escravizar, maltratar o ser humano, infernar a humanidade. É incrível. O mundo não tem paz por causa disso. Uns não conseguem dormir. É possessão maligna. É incrível. É essa a realidade que o mundo tem que conhecer. E os homens devem chorar como chorar aquele. Sim, o querer está em ti de libertar as pessoas. Você quer. Há pessoas que falam, ai, como quero ajudar as pessoas. Você está pensando para lhes ajudar porque você quer? Tens que buscar o poder de Deus para depois ir dizer a eles, em nome de Jesus. E eles vão obedecer você. E eles vão sair com a autoridade de Cristo. Autoridade significa poder. Não é gritar, porque eu estou a ver a autoridade pelos gritos. Em nome de Jesus! Está a pensar que eles vão respeitar o grito? É a autoridade da unção do poder que sai da tua boca. Glória a Deus! E agora o que é que nós faremos? Por isso, vindem para o reino. Está aqui a libertação. Sim, você está me falando do catolicismo na minha família. É forte, infelizmente. Agora vou te falar do catolicismo. Parece que é a possessão mais terrível para as famílias é que vem do catolicismo. Pela experiência própria. Não li nenhum livro. Muitos também escreveram isso. Mas eu experimentei. As pessoas, a Bíblia diz assim, que oferecem sacrifícios a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. Essas pessoas que estão a fazer profissão de fé, que vão adorar a Maria, o que acontece? Esses espíritos são espíritos familiares. E os espíritos familiares são espíritos hereditários. Ele veio numa família, quer dizer que não veio só para uma pessoa, vem ocupar a família toda. São legiões e legiões. Pá! Possuem. Assim, você está no ventre, já estás possesso. Desde o ventre da tua mãe. As pessoas já nascem possessas, assinaladas. E eles infernam aquela família. Por causa da idolatria, da adoração dos santos. Legiões vêm, quanto mais eles forem servidos, mais possessão. Eles começam a chamar os seus companheiros que não têm casa, têm morada certa, aumentam mais a carga, dão a vida ao inferno, infernam aquela família.
Por isso você vê que o mesmo problema que esteve com os avós passa para os pais, passa para os filhos, passa. Eu vou te falar agora quais são as consequências da idolatria. Traz demônio marido da noite, traz demônio, aleluia, de miséria, traz demônios. Por isso você vê as famílias, quando as pessoas vêm me procurar e dizem que meus filhos não conseguem assimilar, sabe o que é a primeira coisa? Eles até pensam que é revelação. Ele disse, esse homem, como sabe? Não, isso já não é revelação, é experiência. Ele vem me dizer, os meus filhos não conseguem assimilar. A primeira coisa que eu lhe falo, alguém tem capela na tua casa? Ou teve? Disse, não, ninguém tem, mas a nossa avó tinha. Eu disse, claro. Malucos, mongoloi na minha, você que é brasileiro, moçambicano, aquelas crianças defeituosas, que baba. Malucos, mongoloi, defeituosos, paralíticos, cegos, nasce nessa família, sempre vai ter lá um defeituoso nessa família, sempre vai ter lá alguém a mancar, sempre vai ter lá um maluco. As crianças não conseguem assimilar, por causa desses espíritos familiares, prostituição, marido à noite, não conseguem casar, miséria, insônias, e são pessoas que sonham muito. Sonha e acontece. E quando ele vai na igreja do falso profeta Tibijoso, ou então Tony Calado, e vai lhe dizer, tu tens o ministério profético. E você fica aí e começa a profetizar. Adivinhação, porque são espíritos familiares. Quando os católicos vieram infernar as pessoas, já encontraram eles também com seus deuses. Mas essa simbiose, essa mistura entre a magia negra e a magia branca, fez forte a bruxaria, ou então os espíritos familiares. Eu nunca vi alguma família onde teve alguém que teve uma capela. Capela é aquela casota aí da igreja católica que tem lá os santos. E queria um quarto que é um santuário. O padre disse, faz um quarto, prepara e seja respeitado, viu? E tem que fazer sacrifício. E põe lá moeda e faz festa. Sofrimento naquela família. Mas como? Alguém me perguntou, mas calma aí. Como os inocentes estão a sofrer? E Deus visita a iniquidade dos pais até os filhos da terceira, quarta geração daqueles que aborrecem. E os que oferecem sacrifício a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. Os filhos sofrem por causa dos pais. Alguém me perguntou, mas calma aí. Porque as crianças estão a morrer com coronavírus. O que ele fez? Esse Deus, como é que Deus, ele é santo e justo? Ele disse sim. Os filhos pagam pelo pecado dos pais. Paulo disse, se vocês forem luz, vossos filhos também serão luz. Mas se vocês forem trevas, vossos filhos serão trevas. E se vossos filhos são trevas, porque vocês são trevas, então as consequências seguirão as trevas. O salário do pecado é a morte. Mas quando você conhecer o bem e o mal, agora você será responsável. Estás naquele pacto, naquela aliança. Se você se esforçar e buscar o Senhor, e esse pacto for quebrado, então você pulou do barco da idolatria. Você se libertou. E com muita guerra. E essas pessoas que vieram dos demônios do catolicismo, ou então que vieram da Roma, os chamados santos da Roma, quando ele entra para a igreja, as lutas deles são maiores do que qualquer um. Ou então são semelhantes a família dele teve lá um grande macumbeiro. Ou tem lá um valente. Coitado desse homem. Por isso você vê que as lutas não são iguais a todos os crentes. Alguém diz, mas não, o outro começamos junto, cada terceiro já conseguiu. Claro! Existem níveis, as famílias foram vendidas todas. Até a quarta geração, daqueles que lhe aborrecem. Quarta geração, contando desde o primeiro. E esses aqui, ao fazer o mesmo que aquele fez, mais 4. Aqui, mais 4. Você está pensando que é 4 desde o primeiro? Se ele morreu, alguém levantou esse altar, mais 4. Sempre assim. Por isso, há milhares de anos, o povo está sofrendo. E eles nunca entenderam isso, que ao ir para Moshima, ir para Aparecida, para Fátima, é uma maldição que eles vão buscar. Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Vê, por exemplo, miséria, vidas amarradas, mas continuam a servir. Continuam a servir. Quanto mais lhes servem, mais sofrimento, mais dores virão na família. E assim até a morte. Não sabem? Eles já morreram, mas outros estão a pagar aqui. Ai, que vida. E por isso, quando alguém vem para a igreja, essa pessoa tem que levar uma vida séria com Deus. Tem que ser um homem suicida na palavra de Deus. Suicida, digo, quer dizer, um revolucionário. Um que vai se render, que vai orar, que vai buscar. Seriamente. Porque você pode ser liberto
Quando a pessoa é liberta, a Bíblia diz que os demônios andam no ar à procura de quê? De uma oportunidade. Significa estão no ar a te atacar, a te influenciar, a amarrar a tua vida. Eles já não estão dentro, mas continuarão para ver se você desista, se frustra. Continuarão a atacar, continuarão a atacar, continuarão a atacar, continuarão a atacar. E muitos voltaram e eles vão fazer festa. Conseguimos resgatar a nossa filha. Por isso você vê as pessoas entrando na palavra de Deus e depois voltam. Por isso Deus, ele falou a Gideão, você tem que quebrar o trono do teu pai, o altar do teu pai, senão você vai e vai perder a batalha. Na minha terra muitos lhe chamam, volta para a aldeia. E ele está sonhando, acorda. Tem uma jovem, uma senhora que está na Europa, não vou falar o país porque ele está me assistindo. E ele disse que eles chamam para ir recuperar a bruxaria da mãe, lá no Ambo. A sonhar, você nossa, tem que vir buscar as panelas da tua avó. E eu falei, você tem que ser forte, mulher. E já é crente. Ouviu? Você pensa que eles desistem porque eles saíram? Continuarão. É guerra. Mas se você, aleluia, viver uma vida séria com Deus santa e viver uma vida de oração, você vai esmagá-los e depois você vai ajudar os outros. Possessão maligna. Existem demônios. Cuidado, ninguém despreza isso. Esses são os iletrados espirituais, estão dizendo, demônio, que isso? Que isso? Como um pregador aqui, não vou falar o nome, que um dia já andou comigo. E ele dizia, eu entro na igreja e os demônios têm que fugir. E um dia entrou na igreja e uma irmã manifestou o demônio. Eu disse, calma, irmã, calma. Que isso? Estás com fome ou quê? Calma. E o demônio voltou. Viu? Pregou já. Não tem nada. Que ignorância. Que ignorância do ministério do Jorge Tadeu. Da prosperidade. Que é isso? Em Cristo Jesus estamos acima de principado. Você está acima de principado? Em Cristo Jesus. Mas você não está. E os principados ainda estão te escravizando. Por causa do pecado. Só estão em cima, aleluia, dos principados, aqueles que foram libertos. E nasceram de novo, sim, em Cristo Jesus, mas ainda assim, eles estão abaixo. É em Cristo Jesus, mas você não está aqui. Então, preste atenção. Depois que você aceitou Jesus, tens uma batalha. Os espíritos familiares estão aí. Os demônios estão aí. Eles vão perseguir a pessoa até o dia da morte. Eles dizem assim, a guerra só termina com o homem quando ele morrer. Por isso você vê muita luta para o cristão. Por isso você vê muita oposição, muitas aflições. Por quê? Porque eles não desistem. Uns já foram para o inferno, eles são muitos. Você já jogou milhares deles, estão a vir em palhaço. Mas uma coisa não pode acontecer, é tocar você que está no Senhor. Uma coisa não vai acontecer, é que você que está conectado com Deus, eles atuam à distância. Aleluia! Olha a conversa dos demônios no inferno. E eu acredito que isso é mesmo assim. Olha aí, e os demônios quase a vir para a terra, e o chefe lhes chama, vindem, cuidado lá na terra. Há um povo que vocês não podem brincar. Qual povo? Não somente creiam no Senhor Jesus, mas também creem no seu poder. Os que creem só em Deus e não creem no seu poder, vão, maltratam, destroem suas famílias, acabam com eles porque eles dizem que nós não existimos. Que em Cristo todos os demônios já estão presos no inferno, já não existe demônio. É só aceitar Jesus, os demônios já não existem mais. Aí é, e ele diz a esses, vão, entrem nas suas vidas, maltratem, destroem. Mas aqueles que conhecem a Cristo e o seu poder, cuidado, fica longe dele. Porque esse, se ele falar em nome de Jesus, vai sair relâmpago do céu. Mas tem que estar conectado com Jesus. Por isso tem que levar. E os demônios andam à procura de oportunidade. O pecado lhe fortalece demônios se vocês não sabiam. O povo está sempre em pecado, você dá força aos teus inimigos. É como você entregou as armas a eles. Matem-me. Mas a justiça enfraquece eles. Quando você anda na palavra de Deus seriamente, então eles ficam fracos, eles têm que temer você, porque você não somente crê em Jesus, mas crê que Jesus é poder, como diz aqui os meus vizinhos, Nzambi Wamunene, Deus é poder. Esses falsos adoradores de Alá até vieram vos ensinar, e quando eles explodem uma cidade, eles gritam, Alá é grande. E vocês falam na teoria, Deus é grande.
mas não conhece o poder desse Deus. Esse poder tem que ser buscado até ser achado, ou com joelhos desconjuntados. Sim, por isso Paulo era esse homem poderoso que fazia estremecer os principados das potestades. E Paulo, quando chegava numa cidade e os principados das potestades daquela cidade agitavam o povo, aqueles que estão a alvoroçar a terra chegaram até nós. É terror. Os alvoroçadores da terra chegaram até nós. Aleluia! Com o joelho no chão. Jesus disse, sem jejum e oração, vocês não vão expulsar essa casta de demônios. Essa casta de demônios não sai com coisa alguma, senão por causa de uma vida de oração. Não é jejuar, viver jejuando. Não é orar, viver orando, até alcançar essa unção poderosa, a unção que espanta os demônios, a unção que faz estremecer os principados e as potestades, a unção que expulsa legiões. Uma coisa os demônios não querem ser expulsos, porque quando os demônios são expulsos para o quinto dos infernos, é terror. Por isso eles falaram a Jesus, por favor, não nos manda no abismo. Já vos falei outro dia, porque o chefe deles atormenta. Eles ficam lá no lugar dos homens, também ficam lá presos e a serem chicoteados, seus covardes. Por você vê o que vai acontecer nos feiticeiros macumbeiros todos da África. Satanás vai os matar. Você que é macumbeiro está me ouvindo? Satanás vai matar todos os macumbeiros da África quando se alcançar os 100% do reino de Deus. Por quê? Perderam a batalha. E os demônios também. Por isso eles foram a Jesus, por favor, nos manda naquele porco, porque eles sabiam, no inferno seria terrível a dor, a condenação. E você vai me perguntar, por que Jesus permitiu? Sim, porque Jesus não veio para acabar com eles. Veio para eles vencer e lhes entregar na igreja. E a igreja pagar. Por isso você agora é o responsável para acabar com os demônios. Por isso Jesus disse, vão, e foram para os porcos. E a Bíblia diz que falaram, não nos tira dessa província, porque eles são territoriais, demônios. Aquela potestade dominava aquela cidade, aquela província de Gade. Se eles saíssem do território gadareno, era complicado. Entre eles não se acertam. Não, aqui você não vai ficar, não. Aleluia. Por isso, não nos tire desse território, dessa província. E por isso entraram os porcos, permaneceram na província. Quando os porcos afundaram, a Bíblia diz que saíram dos porcos. Ficaram no quê? No ar. E Jesus falou, quando eles saem, ficam no ar. E depois voltarão. Quer dizer que se o gadareno abrisse a porta, voltaria a ficar maluco. Depois disse, mas como então lhe libertaram? Fica claro. Agora mesmo fui orar para uma pessoa. Não fui lá para orar, fui lá para buscar alguma coisa. Passei de raspão numa família. Encontrei lá um rapaz, antes da quarentena, que já estava com câncer na garganta, gravemente doente. Subiu no monte, orei para ele, ficou bom. Isto ele ver todo desenfinhado, todo preto, voltou às doenças. E eu lhe falei, você voltou a pecar, bebesse, porque é bêbado. E ele acertou a cabeça, sim, voltei a beber. Disse, então prepara para você descer para o inferno, rapaz. Mas tive misericórdia dele, olha, vem cá. Expulsei outra vez o demônio. Disse, a próxima, se você fazer isso. Então falei nas sobrinhas, ouviu? Se vão lhe perder. Por que os demônios voltaram? Porque ele ficou bom, estava aí a fazer festa, voltou a se prostituir, voltou a beber. E eles voltaram. Outra vez. E alguém que não conhece sabedoria vai dizer, falsa libertação, não aconteceu. Não, quando aconteceu ele ficou liberto. Deixou de beber, ficou curado. Já estava no estado crítico. Subiu no monte assim a gemer. Com tuberculose e tudo. Ficou tudo bonito. A família ficou alegre, mas por causa da quarentena, não tem mais o pastor, o apóstolo ao lado dele, e ele assim disse, vamos embora voltar, e eles começaram assim a lhe atacar a mente, pode voltar, você já está bom, pode voltar a beber, pode se prostituir, pode arranjar uma namorada. E quando eles saem, ficam no ar, e depois dizem, voltaremos na nossa casa. E se eles encontrarem a casa varrida, adornada, e entram, e convidam 7 pior, cada um convida 7, se eram 10, multiplicar só vezes 7. 70. Vixe, por isso as pessoas precisam permanecer no caminho do Senhor.
E assim você não terá medo deles. Eles serão como gafanhotos para serem pisados. Como disse, aleluia, Caleb. Aleluia. Eles são nosso gafanhoto. Eles vão ser pisados. O Senhor vai nos entregar com eles. Eles são nosso pão. Porque você está na palavra do Senhor. Você é mais forte. Maior é aquele que está em você do que está no mundo. Mais são que estão conosco do que estão com eles. Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Eles vão vir te tentar, mas eles têm que ficar longe. Porque você é labareda de fogo na terra. Você é fogo consumidor. Você é a morada de Deus. Quando você abrir a boca, até vai haver relâmpago no mundo do Espírito. A terra vai tremer através da presença de Deus em você. Quando você marchar, os poderes das trevas vão se alvoroçar. E Paulo marchava e o povo tremia. E diziam, aqueles que estão a perturbar, os alvoroçadores da terra, chegaram até nós. Aquilo é lamento, é desespero. Estamos perdidos. Chegaram até aqui. Mas como eles são arrogantes, eles não mostram esse desespero e entram na guerra, mas para perderem. E Elias também era esse outro. E chegou até Acabe. Acabe disse, você é o perturbador de Israel. E ele falou, eu não tenho perturbado Israel, mas você e a tua mulher e a casa do teu pai, vocês perturbaram Israel. Ele acusou que Elias era o perturbador. Claro, perturbava os demônios e os demônios apertavam o povo, porque o povo estava em pecado. Muita glória a Deus de Inácio. Inácio Alcides Dantas. Ivanice Alcides Nantas. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É mesmo isso. Então leva a sério o evangelho e você vai receber o poder do alto, aquele que Jesus prometeu. E você vai ajudar os outros. E você vai ordenar e eles têm que te largar. Não tem título, não tem nada, não tem ministério isso aqui. Buscou, achou, aleluia. E você vai ordenar. E eles vão ter, não somente para ajudar os outros e você mesmo. Porque quando você tem fogo, eles não podem se aproximar de ti. Tem que ficar longe. Quanto mais você crescer, mais distante eles ficarão. Tem homens de Deus que demônios lhes vejam a quilômetros. Tem que assistir à distância. Porque, aleluia, próximos senão vão queimar. Por isso nós temos territórios para alcançar. Quanto mais você crescer, vai, aleluia, crescendo. E os territórios vão aumentando. E a religião e os calvinistas não entenderam isso. Sim, há uma oposição. Deus decretou essa guerra desde o princípio. Haverá guerra. Assim como Deus decretou guerra contra, glória a Deus, aquela tribo que alvoroçou Israel no deserto. E Moisés levantou a bandeira e disse, o Senhor é minha bandeira. Mas Deus jurou, juro, eu vou me vingar deles. Vai haver guerra eternamente contra Amaleque. Amaleque será arriscada debaixo do céu. E esse Amaleque hoje são os demônios, os seus agentes. Vão ser riscados. Todos os macumbeiros da África vão ser destruídos. Todos. Porquanto eles vão perder o domínio. E o pai deles vai lhes matar. Por isso eles se esforçam. Os demônios se esforçam porque eles sabem se eles voltarem. Agora veja o que acontece. Quando eles ficam no ar, uma outra revelação que eu vou vos dar. Porque nem todos os demônios vão para o inferno. Depende daquele que lhes expulsa. Se você fala só, sai demônio. Ouviu? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Não pense quando você fala, sai, ele vai para o inferno. Não. Tens que falar, para o quinto dos infernos. Assim ele vai. Se você fala, sai, ele vai dizer, poça, nos ajudou. Saímos, mas o quê? Não nos mandou para quê? Para o inferno. E eles ficam no ar. E eles, a partir do ar, vão fazer tudo. Ou para voltar naquela casa, ou acharem uma casa para morar. E uma casa nova tem que ser convidados por um antigo. Ouviu? Como eles estão em desespero? E são muitos, são mais que a raça humana. E já vos falei outro dia que esses nunca estiveram no céu. Esses não são anjos caídos, não. Os anjos caídos são aqueles que estão lá. Estão no céu, estão no inferno. E os anjos que estão presos? Os anjos que estão presos não são os que vieram com Lúcifer. Aqueles que Judas fala que estão nas cadeias da escuridão eterna, estrelas errantes, cuja escuridão está reservada até ao juízo final, não estiveram com Lúcifer, não. Ou então foram expulsos. Como os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Aquilo era a propósito de Deus. Lhes foi colocado no rio Eufrates 4 anjos. Não são anjos eleitos, não. Anjos caídos. Com 200 milhões de soldados, ou então de cavaleiros, que são demônios, que são seus exércitos. Anjos caídos com seus exércitos. Estão presos lá até ao reino da besta. Por isso, e ele disse, uma voz soou no céu, solta os 4 anjos para a hora, o dia,
o mês, o ano que está preparado. E eles vão ser soltos para virem ajudar o anticristo. Porque o anticristo estará em apuros. A maioria dos demônios vão ser expulsos nessa dispensação. Se você não sabia. Nesta. E depois, no fim, antes mesmo da grande tribulação, os céus serão varridos. Todos para o abismo. E assim, Satanás, e Deus vai permitir para atormentarem a terra. Vai liberar os que estão no abismo. E saíram para atormentar os homens durante 5 meses. São anjos. Tipo gafanhotos, tipo leões. É incrível. Estão no abismo. Esses aqui são aqueles, glória a Deus, que a segunda rebelião que houve no céu. Ouviu? Houve a segunda rebelião. Não é que houve rebelião lá no céu, mas eles abandonaram o seu principado. Como disse Judas, os anjos que não guardaram o seu principado. O seu principado. O que é esse principado? Território. Qual é esse território? O céu. Não é Nova Jerusalém. Nova Jerusalém foi inaugurada com Jesus Cristo entrando, aleluia. Levantai-vos as portas para que entre o Rei da Glória. Nos montes de Sião, onde o Senhor habitava, lá no lado do norte. Aleluia. Glória a Jesus. No Oriente Celestial. Sim. E esses aqui são esses que vieram habitar na terra. E quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, abandonaram seu principado, seu território e vieram e tomaram corpos de homens. Esses foram presos, colocados no abismo. Glória a Deus, filhos de Deus, com as filhas dos homens. Vocês se enganaram, disseram que esses aqui são a raça de Sete e a raça de quem? De Caim. Os dois são filhos de homens. As duas raças. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos são chamados filhos de Deus. Jesus disse que nós também seremos como anjos. E assim seremos filhos de Deus. Na eternidade. Não é que agora não somos, mas tomando corpos como dos outros filhos de Deus. Filhos da ressurreição. Presta bem atenção. Esses não estiveram no céu. São muitos, são mais que a raça humana. Milhões e milhões criados para infernar a humanidade. Ajuntando com os que estão no vale da sombra da morte, que são homens que se tornaram demônios para ajudar o exército de Satanás. Agora imagine. Imagine o sofrimento. Por isso você vê acidentes, mortes, tudo. Demônios parecem gafanhotos como abelhas. Estão lá no espaço. E quando eles não conseguirem recuperar o corpo, cada território tem um principado, nação. E esse principado, e ele lhes dá tempo. Veja só, eu lutei com o primeiro feiticeiro que eu lutei com ele. Escuta muito bem. O primeiro feiticeiro, ele ficou 2 anos no monte, só se consagrar para vir lutar comigo. Vocês vão ouvir revelação. 2 anos a orei a jejuar Satanás. E quando chegou a hora, veio e disse, agora vai destornar ele. E eu lhe derrotei. E quando ele derrotou, olha o que o chefe dele lhe falou. Não vou te matar agora. Mas você vai ter que matar 20 pessoas. Se você não matar 20 pessoas em 2 anos, eu te mato. E ele se esforçou e matou 20 pessoas e sobreviveu. Assim os demônios. Quando são expulsos, ficam no ar, o principado fala. Não vou vos jogar no abismo agora. Eu vou vos dar um tempo para vocês se esforçarem e voltarem naquele corpo. Eu não quero demônios aqui à solta. Não quero demônios em casa. Seus fracos, seus covardes, eu vos dei poder. Ai, não, ele ora muito. Eu vos dou, não, o homem que veio lhe libertar ora muito. Não quero saber. E quando chegar a hora, não conseguirem convencer essa pessoa a voltar a beber, a fumar, a se prostituir, e o principado só faz a mão dela assim, olha aí. Todos vêm e colam aqui. E ele fala, Satã, estou a te mandar os derrotados aí. E Satã diz, manda eles, e vão se arrepender de terem nascido. E eles jogam no inferno. Chegam lá, param diante de Satã. Seus covardes, como é que vocês perderam a casa? Ai, ele orou muito, o homem, ai, alguém, ai, com subterfúgio. Satanás não aceita subterfúgio. E ele manda lá os seus guardas, põe eles para as cadeias. Ouviste que eles não querem ir para o inferno? Por isso aqueles gritavam, Senhor, por favor, não nos manda no abismo, permita. Porque eles quando pediram aos porcos, sabiam que eles iam ficar na terra. E os porcos não suportaram, entraram no mar. Abandonaram aqueles cadáveres e ficaram no ar. Ouviu? Você tem que... Viu, José Nanganga? Tua mãe me ligou, José Nanganga. Ouviu? Seja livre, José Nanganga.
Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja. José Nanganga até virou famoso, né? José Nanganga. Oh, ouvi falar que você foi o campeão do quem? Como é? Do tênis na mesa, não sei se é assim mesmo, ou hockey, patins, não sei, aqui em Angola. Ok, agora você tem que ser campeão de Jesus, ouviu, José? Campeão de Jesus, orar e jejuar, para você pisar em cima dos demônios, e não vale a pena sustentar a palavra, eis que vos dou poder, autoridade e serpentes e não sei o quê, para pisar serpentes e escorpiões, somente na letra, com uma vida fria, não ora, não jejua, e você diz, temos poder em Cristo Jesus, e os demônios estão dizendo, você não tem poder nenhum, você é um frio, você é um fraco, você é um covarde, você é um pecador. Muita luta, sim! É muita luta. Por isso Jesus chamou esse caminho de estreito. E é isso que não vos ensinaram. Como se fosse que, em Cristo Jesus temos paz. Qual paz? A paz que Jesus deixou é a paz de dentro. Por meio de combates, conflitos, terror. Mas lá dentro, há um rio que corre dentro de ti. É essa paz que não será, aleluia, como um fogo que não será apagado. Ainda que o rio Amazonas passava em cima desse fogo, ele não se apagaria. Por fora combates, como dizia Paulo. Por dentro terrores. Mas ainda assim, Paulo se considerava, aleluia, um satisfeito. Ou quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É isso aí. E essa geração, o Senhor vai levantar, profecia no ar, o exército do Senhor para expulsar demônios. Eles vão armados com toda a armadura de Deus, vão em chama. Os demônios, muitos deles vão fugir só quando você chegar. Não é como esses falsos mestres aí, quando eu chegar os demônios fogem. Você é um frio, como é que o demônio vai fugir? Você deixa a tua mulher e casa com outra. Você serviu a Satanás. Você se prostitui com os membros e diz que o demônio tem que me fugir. Vai te fugir como se você é um escravo. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o servo não vai permanecer em casa. Mas tem que buscar isso. Ok, é verdade que nem todos buscarão. Chegará a hora, depois os que entrar começarão a receber sem buscar. Claro, vós entraste em território alheio, mas vocês que são as primícias, os primogênitos, vocês têm que buscar. Chegará a hora sim, quando o sol brilhar na sua plenitude. É só buscar um bocado. Por isso você vê que Paulo fez a distinção. Então foi fenomenal. Porque mesmo entrando no meio do avivamento que foi gerado por Jesus Cristo, ele buscou e ele desafia os apóstolos, não porque é competição, ele disse, apesar que eu sou um abortivo, eu persegui a igreja, mas eu trabalhei mais do que todos eles. E ele começa a demonstrar muito mais do que eles em jejum, em oração, glória a Deus, no sofrimento, aflições, pancadas, naufrágios. E ele fala do jejum e vigílias. Muitas vezes em jejuns, muitas vezes em vigília. Vigília quê? Vigília como aquele dos irmãos aí para contar anedotas, para comerem, e vão lá com as mesas cheias na vigília, e comem, o quê? De joelho no chão, vigília de oração, como Jesus falou ao seu discípulo, vigiai e orai, nenhuma hora vocês puderam velar, nenhuma hora, Pedro, nenhuma hora, de joelho, e ele dobrou o joelho e disse, Pai, Abba, se possível for, faz-me passar desse cálice. Você pensa que a oração que Jesus fez com aquela aí, aquelas são as palavras que marcaram aquela oração. Ele passou uma noite em vigília, e ele não repetia tudo aquilo. E ele estava lá, queima os demônios, Pai, fortaleça-me, destrua as fortalezas de Satanás, Senhor, amanhã quando eu subir no Calvário, eu vou ter força, renova as minhas forças, começa a quebrar, parece que estou ensinando até a orar, né? Quebra as multidões dos demônios, começa a destruir, queima, alguém diz, que isso? Ai, que oração é essa? E vai na testemunha de Jeová, que isso? Ai, não é muito falar que Deus vai ouvir. Não, tem a oração de falar com Deus, tem a oração de guerrear os demônios. Temos que entender isso. Tem que quebrar as muralhas. Tem que destruir as fortalezas. Por isso o povo vem para a igreja e continua aqui, incrédulo. Mas creram na mente, de mente e da boca. Seus corações nunca, aleluia, adoraram a Jesus, porque são possessos, são escravos, são prisioneiros. Para não falar muito mais ainda, olha, tem pessoas que vivem na terra, suas almas estão no inferno. Não o inferno da condenação.
no vale da sombra da morte. Estão presos lá, seus espíritos. Alma não, espírito. Porque se a alma, o homem fica louco. Espírito é um vazio terrível. Tristeza, depressão, aflição. Está incompleto. E tem que ser libertos. E o povo que estava em trevas viu luz. E os que habitavam na região de sombra, a esse você pode lhe dar palavra. Entra aqui, sai aqui. Ele se esforça. Está preso, tem que ser liberto. O valente, vou terminar a minha mensagem. 1h30. Enquanto está armado, quem são os valentes? São demônios. Demônios e os seus chefes. Os generais de Satanás. Principados e potestades. Aleluia. Mas eu vejo alguém com a vida da cruz. E ele disse, e tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É isso aí. Vai! Marcha! Aleluia! Ouviu, Rodolfo? Marcha, meu filho! Glória a Deus! Eis aí os destinos do Brasil nas tuas mãos. Marcha! Com o joelho no chão. Quebra aquele principado. Eu falei ao Rodolfo, principado do Brasil é muito fraco. E todos os principados cuja a feitiçaria é magia branca são fracos. Os principados muito fortes são da Ásia e da África. Cada magia negra. Aí até sacrificam cabrito. Nos terreiros da macumba sacrificam cabrito. Aqui não. Aqui não sacrificam. Cabrito. Quando ele te mandar, alguém me disse, olha, alguém foi fazer pacto, uma mulher foi fazer pacto na lunda e lhe pediram um boi. O que tu dizes? E você falou que aqui não sacrificam animais. Eu falei, aquele boi representa um homem. É simbólico. Ele foi acompanhar boi ao bruxo, vai morrer alguém. Se é uma vaca, vai morrer uma mulher. Se é um boi, vai morrer um homem na família dele. Se é um boi pequeno, bezerro, criança. Ouviste? Por isso, quando eles lhe mandam, traz um casal de galinhas, um galho e uma galinha. Vai morrer um casal. É incrível. Aqui, esse sacrifício eles não aceitam. Sacrifício de homem, por isso os principados e as potestades aqui são enraizados. E eu disse àqueles irmãos aí na Europa e na África, se vocês se esforçarem, em pouco tempo vocês vão expulsar os principados da ira daquelas nações, porque eles são tão leves. Eu vi quando os poderes da Europa vieram no terreno, e eu brincava com eles, eu falei, vocês são mulato, como é? Mulato canga jinguba, são pão e leite. Bem fracos os feiticeiros da Europa, quando vieram na guerra contra mim. E eu falei, meu Deus, eles são bem fracos. Sim, são magia branca. Mas esses aqui, você luta com eles anos e anos, são homens. Meses e meses, com o joelho no chão. E mesmo aqui na África, as dimensões são diferentes. Cada país tem... Você vai encontrar... Você já conhece a expressão de Agostinho Neto? Angola será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. É no espírito, porque uma vez eu fui e o maluco me apontou o dedo e disse assim, Angola será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E ele me disse assim, quem experimentar vai sangrar nesse país. Naquele dia eu entendi que essa expressão, Agostinho Neto não falou na política, no conhecimento secular, é espiritual. Ouviu? Você que se levanta no Congo, viu você congolês? Tem que ser forte. Nigéria tem que ser forte. Angola tem que ser forte. Gana tem que ser forte. Egito, tem que ser forte. Moçambique tem que ser forte. Quase toda a África. Agora vai na Ásia. Por isso você vê, mesmo não ameaçando o reino das trevas, os cristãos chineses não têm liberdade. Você pensa que eles ameaçaram? Ameaçaram o quê? Não ameaçaram nada. Mas eles não querem saber. Glória a Jesus. Aleluia. Ou então os poderes que atuam nas nações islâmicas. Você para se tornar aqueles poderes, não é brincadeira não. Sacrifício e mais sacrifícios são feitos a Alá. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. Todos serão esmagados, todos.
Quando Satanás me apareceu no monte, olha o que ele me falou. Sim, foram 27 anos de guerra. São 27 anos de guerra. Aqui quer experimentar, vai sofrer, porque até os poderes da Índia vão entrar no terreno. Os poderes norte-americanos. Eu desprezei. Qual é norte-americana? Vai ser branca. São fracos. Vai ser esmagada a estátua da liberdade. E o Senhor me apareceu e disse: é aqui onde a América vai tombar. Oh, glória! Glória a Jesus! Parece que vocês estão ouvindo isso, né? Alguém disse, quando eu falei, disse, pá, vão te fechar o canal. Os americanos não disseram, eu quero ver eles fecharem esse canal. Eu vou amaldiçoar essas páginas. Fecha. Vai ficar na miséria. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Até aqui o Senhor nos ajudou. Por que estás muito nervoso assim? Porque até pregando estou a lutar. Estou a lutar. Estou a mostrar a você que você tem que ser um homem revoltado, determinado nessa batalha. Não seja como aqueles cristãos covardes e disseram: ai, nós já temos vitória em Cristo Jesus, eu não preciso jejuar. Oh, jejuar para quê? Eu tenho que comer. Meu chamado é para comer e beber. Oh, covardes. Tímidos, e os covardes não vão entrar no céu. Jesus não foi covarde e ele gera, aleluia, homens como ele. Nem mesmo Satanás gera covardes. Os covardes no mundo não estão em nenhum lado, mas como não se pode ficar no meio, então são os escravos. Do outro lado, são as ovelhas da matança. São essas que eles vão sacrificar para as suas cerimônias. Como é que pode até cristãos estão lhes raptar para ir lhes sacrificar lá na América? Muitas crianças que desapareceram, filhos de pastores e membros, você pensa que é? Foram sacrificados nos centros de macumba. Quero aqui na África como lá. Principalmente lá. Gostam disso aí. Raptam as crianças, mas está na escola dominicana. Pastores são raptados, colocados para o sacrifício. Aonde vão lá esses famosos poderosos reis lá na América para irem comer carne? É um pastor. Eles quando se disseram, não, queremos agora comer um pastor. O sacrifício vai ser um pastor. Procura um pastor. É aquele que dizia que em Cristo Jesus eu já não preciso. Eu quero ver para virem raptar um pastor. Há momento Deus lhes confunde, sabe o quê? E vêm raptar um homem inflamado com Deus, cheio do poder. E eles não vão ver. Deus lhes põe a cego e raptam aquele homem. Quando eles querem lhe sacrificar, começa a lampejar o céu e todos saem de bandada. Como Deus apanha os sábios desse mundo na sua própria tolice. Sim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno o Cordeiro que morreu na cruz. E o Cordeiro venceu. E Ele quer filhos vencedores que têm que tomar a cruz para ser um vencedor. E Ele disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você também tem que vencer o mundo. Põe o joelho no chão. Ore consecutivamente. E eu falei no grupo do WhatsApp que o Senhor está a discipular pessoas, jovens, homens e mulheres, aleluia, para tomar o ofício nessa dispensação. Cada um na vocação que Deus lhes chamar. Sim, se preparem. E eu já estou a discipular eles, por isso estou falando no ar. E alguém disse, você não pode falar coisas muito pesadas. No meio deles alguém está a aprender. Alguém está a aprender. Alguém está a aprender. Depois o Senhor vai vos comissionar. Coitado do Satanás. É essa geração que vai despojar o reino das trevas. Enquanto o valente está